Boa noite aos irmãos que não tive o privilégio de cumprimentar. Nós estávamos no gabinete e às vezes a gente aproveita a oportunidade para dar o que se chama clínica pastoral, e orientações. Nós vamos continuar, irmãos, o nosso estudo na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Estamos ainda no capítulo 1. Vamos ler os versículos 14 ao 16. Eu quero, antes de começar a leitura, trazer o pedido via Aliança Batista Mundial, da Convenção Evangélica Batista do Equador. Nós estamos aí acompanhando as notícias, a situação no país é cada vez mais difícil. Assassinaram hoje o promotor, que estava encarregado de determinar qual é a facção, ele foi assassinado público, numa rua, numa avenida, entendeu? A tiros, e o país parece que não está tendo controle realmente sobre a situação. Então, os batistas de lá estão pedindo que nós oremos, não só por eles, mas pela população toda. E, irmãos, a verdade é que a gente tem que confiar no poder da oração, porque a oração muda a história, a oração muda situações, mais do que a gente pensa, às vezes. Então, vamos compartilhar aqui o que Paulo disse a Timóteo no capítulo 1, versos 14 e 16. Leamos. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas, por isso mesmo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Primeiro, como a gente sempre faz, irmãos, um pequeno apanhado da lição anterior, para que a gente não fique fora do contexto. Nós mostramos que Paulo era definidamente cristocêntrico no seu dia a dia, em termos de doutrina, mas também de vida. Ele sempre foi um exemplo marcante de alguém dedicado a Cristo. No que Paulo escreveu, percebe-se que Cristo Jesus não pode ser um personagem de vez em quando, de vez por outra, nas nossas vidas. Quando ele diz, eu sou a vida, isso significa que tomá-lo como Senhor e Salvador absoluto é fazer dele, Jesus, a razão do nosso viver. E aí até lembrei o hino 254 do HCC, sem Cristo eu nada seria, sem Cristo não sei andar, sem Cristo eu vagaria qual barquinho no imenso mar. A ideia que ele nos passou é de que ele se sentia sempre alimentado com o poder de Deus. Continuar em quaisquer circunstâncias era para que isso acontecesse, e ele era grato ao Senhor, porque ele se sabia, guardado por isso, embora muitas vezes ele era surpreendido por situações como aquela do próprio Espírito Santo impedir que ele fosse a um determinado lugar. Paulo escreveu solenemente, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Blasfemo, perseguidor, insolente, sob a lei de Deus, 3 amaldiçoadas qualificações. Eram sempre pesadas as lembranças para Paulo do que ele dissera sobre Jesus. Quando ele se considera um blasfemo, ele sabia que havia blasfemado em relação a Jesus Cristo. Não sabemos o que ele disse ou dizia sobre Jesus antes de sua conversão, mas para se considerar um blasfemador, que era e ainda é, para o judeu religioso, um dos pecados mais terríveis que se pode fazer. A palavra blasfêmia no grego é o mesmo que xingar. Então, blasfemar contra Deus é, inclusive, xingar a Deus. Não é só dizer não acredito, você não tem nada a ver com a minha vida, mas é xingar. E eu não posso me esquecer da amizade grande que eu tinha com o comerciante aqui de Vila Nova, Seu Júlio era amigo meu, assim, tanto que mesmo católico como era, ele deixou o recado para a família, que quando ele falecesse,
que eu deveria fazer o enterro dele. Fui eu que fui fazer a cerimônia fúnebre, né? E a gente tinha uma amizade muito grande, falei muito de Jesus para ele. Ele veio aqui umas 3 vezes, né, para assistir o culto, mas uma vez conversando sobre o catolicismo na Itália, porque ele era italiano, né? Ele me disse uma coisa, disse: Júlio, eu vou acreditar que o senhor está falando isso, porque é o senhor. Não, mas é isso mesmo. Né? Se sai da igreja, da missa, se olha para o céu e se xinga Jesus de tudo quanto é palavrão. O italiano faz isso. Isso, meu Deus do céu, né? Isso é blasfemar. Então, Paulo, sabe lá Deus o que Paulo falou de Jesus, né? Mas não foram, obviamente, coisas boas. Deve ter chamado ele mesmo de todos os nomes que ele conhecia lá, tal era o ódio que ele tinha com os cristãos por causa, né, exatamente, do nome de Jesus. Por isso ele disse: eu fui um blasfemo, um blasfemador, fui perseguidor, fui insolente, né? Então, eu fico pensando quantos tapas ele deu na boca de cristãos que ousava tentar falar com ele sobre Jesus quando ele os cercavam, né, com os seus soldados. Né? Quantos tapões ele deve ter dado na boca, né, para que esses cristãos ficassem em silêncio. Então, para se considerar um blasfemador, ele fez isso, um perseguidor intenso, né? Também ele disse: eu fui um perseguidor. Lucas, aí eu lembrei aos irmãos que Lucas disse em Atos 8, 3 e 4, que ele, Paulo, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres e os lançando na prisão. E aí nós lembramos que o verbo grego devastar, que Paulo usou, foi kakopoieo, que pode ser usado para descrever o resultado de uma fera que devora suas vítimas, abrindo as vítimas no meio. Como um leão, quando pega um animal menor e com a sua unha, né, ele abre o animal. A ideia do texto é esse, era isso que ele fazia, né, com a igreja. O retorno de Paulo ao seu passado não significava que ele estava vivendo preso ao passado, mas nos ensina que fatos passados, quando corretamente lembrados e aplicados no presente, nos ajudam a viver o presente e nos preparar para o futuro. Também lembramos que a afirmação paulina, feita uns 10 anos antes dele escrever o que escreveu a Timóteo, quando pregou no Areópago de Atenas, dizendo: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, Atos 17, 30, era algo que ele então destacou agora na sua carta a Timóteo, quando disse: porque o que eu fiz, fiz por ignorância e na minha incredulidade. Mas alertei aos irmãos que isso aí não deve ser usado em defesa da ideia de que aqueles que não ouvirem o Evangelho serão salvos porque não ouviram e morreram na ignorância. Não é nesse sentido que ele usou essa expressão. A afirmação de Paulo não está dizendo isto. Por quê? Porque isso seria contradizer a palavra. Marcos registrou que Jesus disse: vão pelo mundo todo, pregue o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tanto crer como não crer está associado a se ouvir a pregação. Como é que você vai crer se você não ouvir? Não é? Então está associado a ouvir a pregação do Evangelho. Foi Paulo mesmo, depois de escrever que uns 5 anos antes de escrever o que escreveu a Timóteo, ele disse em Romanos 10, 17, consequentemente a fé vem pelo ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Então, Paulo não estava ensinando que a ignorância pode salvar, mas estava dizendo que a ignorância e a incredulidade não impedem as ações de Deus visando alcançar o que não sabe e, por isto, não crê. Aí lembramos também, para terminar a nossa reflexão da noite da quarta passada, o reverendo John Newton, o pastor anglicano que compôs o hino Preciosa Graça de Jesus, né? Que antes de se converter fora comerciante de escravos e que, lembrando a sua vida antes, né, da conversão, pouco antes de morrer, ele mesmo preparou o seu próprio epitáfio, as palavras que ele pediu que fossem colocadas sob a sua sepultura e que estão até hoje lá. John Newton, pastor, tempos atrás, infiel e libertino, servo de escravos na África e que, pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi preservado, restaurado, perdoado e nomeado para pregar a fé que por tanto tempo tinha trabalhado para destruir. Newton nunca esqueceu que ele era um pecador perdoado. Tampouco fez Paulo, tampouco nós devemos, né, nos esquecer disto. Somos pecadores perdoados.
Como Paulo comentou a questão da lei, não é? Lembramos aos irmãos, mais uma vez, que pecadores somos, transgressores da lei, não. Nós não somos julgados pela lei, nós somos julgados por aceitar ou rejeitar Jesus Cristo. O crivo do nosso julgamento não é a lei, nós somos pecadores, transgressores não. Jesus cumpriu a lei que nós não poderíamos cumprir. A lei é boa, santa e justa para nos orientar e dizer aquilo que Deus tem como ideal para a nossa vida, mas ao mesmo tempo Paulo diz que ela é a morte. Paulo diz que foram as tábuas escritas com a letra da morte, porque pela lei eu estou perdido, pela lei eu descubro que não tenho saída, porque a lei vai muito mais além da palavra, não é? Jesus falou isso. Ouviste que seus antepassados disseram, não faça isso, não faça aquilo, mas eu digo a vocês, né, aquele que fizer, etc. Inclusive da questão do assassinato, né? Na lei está escrito, não matarás, mas eu digo a vocês que aquele que odiar o seu irmão já é réu do fogo do inferno. Ou seja, já quebrou, né, o mandamento. E a palavra é muito clara, quando você quebra um, você quebra todos, né? Então, ai de nós, né, se nós vivêssemos ainda sob a lei. Por isso Paulo escreveu aos Gálatas, quem está sob a lei está sob maldição, né? Sob maldição. E a lei é para os perdidos. Eu enfatizei bastante isso no estudo passado. A lei é para os perversos, a lei é para os ruins, a lei é para os assassinos. A lei não é mais para o povo de Deus. A lei é eterna, porque é a palavra de Deus, ela vai durar para sempre, mas ela não tem mais o papel que tinha no Antigo Testamento para nos levar para Cristo. Paulo explicou isso com tanta clareza aos Gálatas, que a lei serviu de aio, de condutor ou de professor para nos levar à lei. Por isso o fim da lei é Cristo, ela cumpriu o seu papel, ela fez o que devia fazer, não é? E Paulo lembrava essas coisas, lamentando a sua vida passada, mas mostrando agora a diferença, não é, que havia acontecido na sua história. Lembrar os nossos pecados é pernicioso, se essa lembrança nos traz a dúvida de que fomos perdoados, mas faz bem quando esta lembrança do pecado passado nos derruba na soberba que às vezes ainda temos. Às vezes nós vamos nos envolvendo com a vida espiritual e vamos nos achando tão bons, né? E vamos achando que estamos alcançando um determinado patamar e esquecemos o que já fizemos no passado e do quanto nós precisamos e continuamos precisando da misericórdia de Deus. Então, nessa situação, obrigado, irmão. Normalmente, quando traz a copo d'água, a tosse vai embora. Tem alguma coisa a ver com isso aí, né? Mas voltar a essa questão, irmãos, que é como o passado é como o retrovisor do carro, né? Você está dirigindo e está de olho lá as coisas que estão sendo deixadas para trás. Elas estão sendo deixadas para trás. Mas muitas vezes você passou por um determinado perigo e no momento mesmo você não viu. Quando você viu pelo retrovisor, falou, puxa vida, aconteceu isso comigo ontem. Eu fui entrar numa rua aqui para coisa, daqui a pouco, quando eu bati o olho no retrovisor, o motoqueiro já estava quase em cima de mim. Ele entrou junto comigo, né? Mas a culpa foi minha. Todo motorista diz que a culpa é sempre do outro, a culpa foi minha. Aí eu parei, pedi desculpas a ele falou, não, tudo bem, puxa vida, eu tomei um susto. Eu falei, também, tomei quando eu vi o retrovisor, né? Quer dizer, uma coisa que já tinha passado. Então aí não tem jeito, você tem que viver também o passado, mas não pode ficar preso àquilo, né? E Paulo não ficava preso, eu fui isso, mas agora eu não sou eu mais quem vive, né? Mas Cristo vive em mim. E aí a gente entra no texto de hoje. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Consciente, irmãos, da sua obrigação de preparar Timóteo para continuar o seu trabalho a partir, inicialmente, da igreja em Éfeso, Paulo não poupou as palavras. Se ele foi o que alguém descreveu, eu tenho um livro muito interessante sobre Paulo, muito bem escrito, mas a autora é uma mulher. Tem hora que ela classificou Paulo como uma figura cambaleando e incompleta, que almeja a completude. E eu pensei o seguinte, bem, se ele foi alguma vez, pode até ter sido, uma figura cambaleante e incompleta, almejando a completude, não era mais.
quando ele está escrevendo a Timóteo, sem dúvida não era mais. Aqui ele tem fé e paixão, e ele se deixa envolver por essa fé e paixão. Por isso ele descreveu a obra salvadora do Senhor Jesus na sua vida como algo imenso, um transbordamento, né? Nós lemos aqui no texto: contudo a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim. É muito bonita essa expressão, né? A graça transbordou. Então é algo que ele está demonstrando que ele crê com fé, com paixão. Essas duas coisas estão envolvidas nisto. Por isso ele descreveu a obra salvadora do Senhor dessa forma. Como sabemos, ele foi salvo enquanto era um perseguidor e opressor da igreja. A gente percebe então que ele não foi também alguém apenas salvo, não foi alguém somente salvo. A graça divina fez dele um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, conforme ele se apresentou no início da carta. Eu, Paulo, apóstolo, né, de Jesus Cristo. Sem dúvida, ele não tinha dúvidas que a graça de Deus o alcançou além da medida. A ideia da graça que se multiplica mais do que a multiplicação do pecado, e Paulo já tinha discutido isso no final do capítulo 5, início do capítulo 6, da sua epístola aos Romanos, quando ele fez declarações como esta: onde aumentou o pecado, transbordou a graça. E como esta: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão sob a lei, mas sob a graça. Ele mostrou que a multiplicação da graça tem o propósito de fazer aumentar a ação de graças do pecador salvo para a glória de Deus. Não é difícil entender a emoção de Paulo quando aborda a graça de Deus que lhe trouxe a fé, que tomou um lugar da sua crassa incredulidade, permitindo que o amor substituísse a sua agressividade brutal. Sempre haverá no apóstolo a preocupação de se trabalhar o fato de que sem a graça divina, o amor e a fé são impossíveis se viver a vida cristã. Como sem amor e fé, também não se tem como falar da graça divina. São realidades que vivem juntas, são como a Trindade. Onde está o Pai, está o Filho e o Espírito Santo. Onde está o Filho, está o Pai e o Espírito Santo. Onde está o Espírito, está o Pai e o Filho. Onde está a graça divina, está o amor e a fé. Onde está o amor de Deus, está a graça divina e a fé. E onde está a fé na graça de Deus, em Cristo, está a graça divina e o amor. Não tem como essas realidades viverem em separado. A graça de Deus se manifesta com a fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Na Epístola aos Gálatas, Paulo enfatizou isto: fé e amor sempre andam juntas, porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Olhando para o seu passado, nós vimos isso no texto da outra quarta-feira, quando ele se chamou de blasfemador, perseguidor e insolente, ele então passou a instruir a Timóteo sobre a importância da fé através do amor. Ele descreveu os dois termos, explicando o porquê do relacionamento de confiança que se deve ter em Deus e o serviço em favor daqueles que também recebem as boas novas do Evangelho. Sem isto, em contraste, ele tinha a ignorância, a descrença e a crueldade que ele, Paulo, praticou contra os cristãos. Mas, pela graça divina, isso foi revertido, transformado na graça sobre a graça, por causa do amor de Cristo. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. 1 Timóteo 1,15. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Há aqui, irmãos, a colocação de uma fórmula notável. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Paulo vai repetir esta fórmula por 4 vezes. E somente nessas 4 vezes não aparece mais esse tipo de expressão
em qualquer outro lugar do Novo Testamento, a não ser nessas 4 vezes de Paulo. Há nesse dizer uma solenidade apreciável com a qual o apóstolo, nesses versículos 15 e 16, expôs o que ele está ensinando. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa é a verdadeira boa nova do Evangelho. E esse é o Evangelho puro e simples. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Todos os seres humanos são pecadores. Todos os seres humanos são condenados à morte eterna, mas Jesus Cristo se fez gente, sofreu e morreu para redimir a esta gente pecadora. Ele não veio para nos ajudar a sermos salvos. Ele não veio para nos ensinar como nos salvarmos. Ele veio para nos salvar. E aí é interessante, irmãos, que Paulo se chama de, numa tradução, de o primeiro dos pecadores. Claro que ele não está fazendo aqui uma ordem cronológica, não é? Porque antes dele muitos outros foram dominados pelo pecado e não é nesse sentido que a palavra está sendo usada. A palavra grega traduzida como primeiro, como principal, como pior, é um adjetivo substantivado, não é um advérbio de tempo, colocando-o como primeiro a ser mencionado, como perseguidor, como alguns acham que ele usou esse texto nesse sentido. Não, eu fui o primeiro a perseguir oficialmente a igreja, mas não, a palavra que está lá no original não favorece essa ideia. Em termos de perseguição, tem a ver, sim, com o fato dele consentir na morte de Estevão. Declarar-se como o pior dos pecadores descreve o seu estado de espírito, agora modificado pela graça de Deus, mas não temos de tomar esta sua declaração ao pé da letra, achando que ninguém pecou mais do que ele, ou que não houve pecador pior do que ele. Não, Paulo não estava teatralizando, ele não fazia teatro, porque ele se sentia assim. Ele se sentia como o pior. Para ele, ele era o pior, mas não quer dizer que realmente ele fosse o pior, né? Isso com certeza não era. Mas na cabeça, no coração dele, ele se sentia o pior, especialmente por ter perseguido a igreja da forma como perseguiu, não é? Quanto ao fato de haver os que entendem esta palavra paulina, que nesse caso estaria colocando a perseguição aos crentes em Cristo como o pior dos pecados, depois da rejeição da salvação, é algo que merece a nossa atenção, mas também de forma equilibrada. Não há, irmãos, como não nos rendermos à graça de Deus pela fé em Jesus Cristo que nos salva. A verdade é que, em relação a nós todos, o Senhor Jesus mostrou e mostra a sua abundante longanimidade, esperando no meio de todos os nossos pecados, aguardando no meio de todas as nossas rebeliões, para ser gracioso para conosco. E aí, nesse caso, só dá mesmo para fazer e cantar o que John Newton compôs. Preciosa graça de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos, irmãos, ler aqui a nossa participação. Não sei se daria para a gente cantar o Preciosa Graça, então peguei vocês de surpresa, mas vamos tentar cantar. Obrigado, irmão. 314. Vamos ficar de pé, queridos. Vai direto? Vai direto por aí? Não? Pode ir direto, não. Vamos ler o texto e vamos cantando direto. Pode ir. Então vamos lá. Todos juntos. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Preciosa graça de Jesus, que um dia
presentes, mais a assistência da internet, chegamos a 80 pessoas que cultuaram conosco nesta quarta-feira. E agora que o amor de Deus nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho, a consolação e direção do Espírito Santo, esteja com todos nós que aqui estivemos nesta casa, que por causa da nossa presença é chamada de Casa do Senhor. Te agradecemos também, Senhor, pelo que estiveram conosco pela internet, que também recebam esta graça e que o amor de Deus e esta graça esteja com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém.